Atenção para a fofoca de hoje. Vocês também estão vendo um movimento meio contra a educação positiva nos últimos tempos? Desde o começo do ano passado, 2024, eu já estava vendo aí umas pessoas criticando, tanto mães que falavam sobre o assunto nas redes sociais, se especializaram, estudaram o assunto, como mães que praticavam e defendiam o assunto, e tem virado uma trend, inclusive, falar mal do que aconteceu pela aquela mãe ter seguido a educação positiva. Elas falam que as crianças se tornaram uns monstrinhos, assim, super desafiadoras, com muito problema na escola, em seguir regras, em seguir professores, e tiveram até problemas no casamento e tudo mais. E tudo isso, segundo elas, é consequência dessa educação que elas estão seguindo. Será? Ou será que tem mais alguma coisa por trás dessas queixas? Vamos conversar sobre isso hoje? Eu tô a fim de falar sobre isso já faz um tempo, mas agora eu tenho uma teoria. Olá, voltei! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Eu sou a Isa. Para começar, já vou dizer que eu nunca fui adepta da educação positiva e eu decidi isso logo na gravidez. Eu comecei a ler algumas coisas sobre o assunto e não fez sentido para mim. Então eu deixei de lado esse assunto e fui estudar outras coisas que eu precisava aprender, né? Eu tinha que organizar bem meu tempo e as coisas que eu tinha que ler e estudar para o dia do nascimento da Clara. Eu tinha ali uns valores e uns princípios como base, né? E quando eu comecei a ler, batia um pouco de frente com as coisas que eu acreditava. E aí, para não confundir a cabeça da grávida, eu achei, bom, isso aqui não é necessário para mim nesse momento, quem sabe para frente eu leia. Mas nada, nenhuma grande crítica sobre o assunto. Mas eu preciso deixar claro que castigar, bater, humilhar, envergonhar uma criança já não fazia parte ali da minha. Eu não era aquela pessoa que falava, nossa, mas tem que bater mesmo, eu apanhei e não morri. Esse tipo de discurso já não fazia parte da minha realidade, então não era algo que eu precisava entender melhor sobre, já que não ia acontecer isso comigo. Eu cresci num ambiente relativamente tranquilo, que não existia esse tipo de agressão verbal, humilhação, aqueles xingamentos disfarçados de brincadeira, sabe? Que muita gente cresce nesse tipo de ambiente que não é, né? É a realidade dela ali. E acaba que isso é algo normal para ela. Então ela precisa estudar para ela conseguir entender o que é normal ou não, já que ela cresceu sendo xingada como se fosse uma brincadeira. Então eu não tinha isso em mim, não aconteceu isso comigo. Então não era normal. Então essa parte estava tranquila para mim. Mas assim, se você foi criado, é normal para você um ambiente como esse, é muito importante que você abra os horizontes, entenda o que é normal, o que não é, para que você não reproduza com a sua criança. Porque às vezes parece, viviam me chamando de não sei o que lá, e tá tudo bem, eu continuo normal. Mas será que continua mesmo? Às vezes fica uma coisinha dentro de você lá quando você tinha 4, 3 anos e não entendia nada do que eles estavam fazendo, você absorve aquilo de uma forma diferente e hoje em dia pode ser algo que afete sua vida adulta. Não tô aqui para criar mais um problema na vida de vocês, desculpa. Eu só tô pensando que se isso é um pouco normal, é importante estudar sobre, é importante trabalhar isso em você, para que não vá se reproduzindo, né, nas próximas gerações. É sempre bom a gente quebrar esses ciclos. Sempre que possível, é importante. Agora, bora voltar para a fofoca da educação positiva. Até antes de eu engravidar, um pouquinho antes, talvez, eu percebia que existia um verdadeiro boom desse tema. E hoje em dia tudo nosso é rede social, né? A gente acaba transparecendo, mostrando tudo na rede social. E os pais, eles se empolgaram muito com esse tema, se empolgaram muito em tentar seguir essa teoria que parecia muito incrível, baseado na infância deles, que eles não tiveram nada disso, mas ninguém parou para estudar direito, eu acho. Isso aqui é totalmente minha opinião. E começaram a expor a sua educação em vídeos. Eu lembro de vários vídeos. Expor a criança como se aquilo ali fosse normal, como se aquilo ali fosse a educação positiva, que eu espero muito que não seja, porque se for aquilo ali, realmente tem algum problema, mas eu tenho certeza que não é. Eu percebo que, assim, existia uma teoria principal, né, que é o respeito pela criança, dar a voz ali para a criança, ouvi-la, explicá-la, sem
impor as coisas para elas. Eu entendo tudo isso, eu acho muito importante, mas acabava ali que os pais se perdiam no exagero, nas suas teorias, e adaptar aquilo ali para sua vida, sem tentar adaptar a vida de pais, de rotina e tudo mais, a tentar adaptar de toda forma. Eu preciso seguir aquelas regras. Eram umas regras, eu percebo que é uma regra criada na internet, né? Não é bem as regras da educação positiva. E aí eu via vídeos, assim, uma criança de 2 anos e uma mãe morrendo de chorar, acabada no chão, chorando por horas, e uma mãe fazendo vídeo, chorando também, desesperada, porque era normal. Ela tinha que deixar aquela criança chorar, que era o momento dela, uma criança de 2 anos. É como se fosse o espaço dela. Aquilo ali me deixava apavorada com a educação positiva. Antes de engravidar e tudo mais, eu pensava, gente, isso aqui é horrível, isso aqui não vai acontecer comigo. Mas aí hoje, assim, estudando, vivendo esse mundo, até mesmo quando eu engravidei, eu comecei a entender que era um exagero dos pais completamente perdidos e sem entender do que se tratava, tentando reproduzir em vídeos, tentando reproduzir ali, contando suas histórias, e se perdendo mesmo na teoria. E aí, agora, o mesmo boom dessas mães, dessa época, tá indo pro lado oposto. As mães ali com aquela coisa exagerada dessa educação, desse espaço para a criança, assim, a forma como eles tratavam é como se a criança fosse a que mandasse na casa e todo mundo em volta dela. Isso aí era o que era mostrado na internet, tá, gente? Não, eu não estou falando que isso é a educação positiva, era o que era mostrado na internet, que era completamente assustador e que dava até uma vazão para as pessoas virem com as suas discussões de ódio às crianças, né? Esse tipo de exposição traz a discussão do ódio da criança, mas isso é para outro vídeo, porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Agora tá vindo pro outro lado. Essas mães enlouqueceram, o relacionamento entrou em crise, relação com a criança entrou em crise, criança nas escolas totalmente perdidas, que essa é a palavra, elas estão perdidas porque elas não têm uma pessoa a quem seguir, a quem receber o guia, por quem ser guiada. E aí elas estão ali botando toda a culpa na educação positiva. Com mais vídeos de exposição, né, gente? Porque a internet é isso. Expondo as crianças, expondo suas crianças na escola, expondo seus filhos, porque o quanto elas não aguentam mais, o quanto acabou a vida delas e o quanto isso tá terrível. Hoje estamos atravessando o segundo lado. E uma queixa muito comum, porque agora essas crianças da época tinham 2 anos, 3, agora elas têm... Já vi mães, né, com crianças de 7, 8, 9, 10 anos. E aí elas falam assim, eu dei muita fala, muito poder de fala, e agora eu não consigo que minha filha ou meu filho faça nada. Eu não consigo que tudo eu preciso, horas e horas de discussão, de convencimento, porque ele não faz nada por si. Não faz nada que precisa ser feito. Tudo é uma discussão, inclusive na escola, as regras da escola, não quer seguir as regras da escola, tudo quer ir contra. Assim, é normal, né, de crianças pequenas, é enlouquecedor, eu sei, é muito cansativo, e tem dias mais difíceis que os outros. Tem dias que você pensa, cara, eu vou ficar a vida toda desse jeito, tendo que explicar, seguir, é normal elas negarem, é normal elas serem do contra, e não é só quando tem 2 anos, não, gente. As pessoas ficam falando do Terrible 2, mas não é Terrible 2, isso aí é todos os anos. E tem fases piores, né? Então tem fases que é não, em cima de não quero, não faço, e vai indo um dia para o outro. Mas existe uma coisa muito importante que foi abandonada por essas pessoas. A criança, ela precisa entender a hierarquia, ela precisa ter respeito, ela ser respeitada, e aí ela consegue respeitar o próximo porque ela está copiando, né, o que as pessoas fazem com ela, crianças copiam, e ela precisa de rotina, né, uma criança precisa de rotina. Essas mesmas mães aí que estão metendo pau na educação positiva, elas querem colocar a culpa na rotina junto. Eu já vi muito vídeo da mãe falando assim, que era louca da rotina e sua casa acabou com a vida dela. Também estava aplicando errado. Vou logo falar. A rotina, a criança tem que ter previsibilidade, tudo que ela vai fazer nos dias. Lógico que existe finais de semana, existe feriados e tudo mais, mas ela tem que ter a previsibilidade, horários, e seguir isso aí durante toda a vida dela, durante toda a infância, adolescência, sabe Deus como vai ser. Mas ela precisa entender a hierarquia, que ela precisa respeitar. Ela precisa respeitar os pais, e respeitar não é estar abaixo deles, assim, sim, senhor, por favor, aquela coisa de antigamente, né? Que é isso aí que eles não entenderam bem. Respeitar a hierarquia não é ela estar sempre inferior a mim, baixando a cabeça, não.
Ela pode sim questionar, ela pode sim perguntar, mas ela tem que entender que eu sou a mãe e eu não é eu que mando. Eu sou a mãe e eu sei o que é melhor para ela. Então, ela precisa confiar em mim. Ela precisa confiar no caminho que eu digo para ela, que é muito importante para ela escovar o dente, para ela tomar banho. Ela tem que estar o dia inteiro entendendo que eu sou a mãe, que ela tem o pai, e ela precisa, e essa é a hierarquia, respeitar as decisões tomadas pela mãe e tomadas pelo pai. E na escola tem a professora, na escola tem a diretora, e ela precisa também respeitar as decisões tomadas por eles lá, que serão, graças a Deus, decisões, regras, sentar, estudar, ir para a escola, ir para o banheiro, beber água, coisas do tipo, né? Se a partir do momento que estiver rolando agressões físicas, agressões, xingamentos, palavras, tanto dentro de casa quanto na rua, aí tem um problema que deve ser solucionado de alguma outra forma. Inclusive, tem uma coisa que virou até piada, virou até meme, que são assim, fazendo educação positiva com meu marido, fazendo educação positiva com a minha mãe, que é o tempo todo você tá negociando. Você quer isso ou aquilo, né? Isso aí são técnicas, tanto essa negociação de decidir assim, você quer tomar banho levando um patinho ou um cachorrinho? Que aí a criança vai escolher uns dois e vai tomar banho. Ou algum tipo de negociação do tipo, você precisa causar, assim, você quer convencer a criança a tomar banho, você vai ficar meia hora explicando para ela porque ela precisa tomar banho e ela vai ficar te questionando e gerar um grande debate só para tomar banho. Isso aí é um saco. Ninguém aguenta isso. E isso aí são técnicas que são usadas para situações. Não é para você estar o dia inteiro usando essas técnicas com as crianças. Isso aí são coisas assim que uma dentista vai fazer para levar a criança para a cadeira dela. Uma médica vai fazer para ajudar a criança ali a fazer alguma coisa que ela não está querendo, fazer um exame que ela não está querendo, entendeu? São técnicas. Não é um negócio que você vai passar o dia inteiro discutindo, negociando com as crianças. Não precisa disso. Se a criança tem a rotina dela, horários certinhos, ela sabe aquela hora é hora de tomar banho. Ela vai dizer não, vai dizer não. Mas aí você não essa hora de tomar banho. O máximo que tem é você dar um tempo ali, não. Aí você fala, então tá bom, eu vou ali, vou beber uma água, daqui a pouco eu volto e tomar banho. Pronto. Não tem negociação, não vou negociar um brinquedo, negociar um prêmio, dar um chiclete, se ela quiser tomar banho na hora que ela tem que tomar ou comer na hora que ela tem que comer. Ela vai fazer isso todos os dias e ela sabe. Ela vai tentar dizer não um dia ou outro, mas ela vai fazer. Porque não existe o não fazer. Não acontece. E eu nem preciso ficar explicando. Nem preciso ficar falando pra ela assim, não existe... isso não é uma opção, né? Aquelas falas que a gente já sabe que as pessoas usam na internet. Isso não é uma opção. Não preciso falar isso. Não existe, né? Eu posso dar um tempo para ela ali. Ela disse não, aí eu bebo água, faço alguma coisa que eu tava precisando, depois eu volto e levo. Ela até esquece que da primeira vez ela disse não e vai. E aí, assim, essa hierarquia, essa rotina, essa forma de guiar, ela é totalmente respeitosa de entender o espaço da criança. Ela pode decidir a roupa que ela quer, ela pode decidir se ela quer subir, se ela quer pular, se ela quer correr, do que ela quer brincar, onde ela quer brincar. Tudo, ela tem as decisões que estão dentro da infância dela, que estão dentro da realidade dela. Uma criança, ela pode decidir sobre roupa, ela pode decidir sobre um doce, qual doce que ela quer, ela pode decidir sobre os brinquedos, escolher a brincadeira. Essas são as decisões do mundo infantil. Decisões maiores, se ela precisa escovar dente, se ela tem que comer salada, se ela tem que ir para a escola, se ela precisa fazer tarefas, não são decisões de uma criança. Ela só tem apenas que fazer. E isso é muito fácil, parece impossível, mas é muito mais fácil uma criança entender isso do que um adulto. E, gente, você não sabe o quanto deve trazer tranquilidade para a criança, saber que ela pode confiar cegamente nas decisões, assim, ela tem um adulto, né, ela tem uma mãe, um pai, que tomam as decisões certas para ela, que ela pode confiar, que ela pode ir tranquila, que vai dar tudo certo, que ela não precisa ter medo de estar com aqueles adultos. Eu sei que isso não acontece com todas as casas, com todas as crianças, infelizmente, mas isso deve ser muito bom, muito tranquilizante e deixa elas muito menos ansiosas, porque ter que ficar o tempo todo decidindo coisas e discutindo é cansativo para elas também. É muito bom elas terem tudo certinho, os horários, a sua rotina certinha e apenas seguir. E
e dizer os seus nãos e ir contra, porque faz parte ali do desenvolvimento, né, cerebral delas, e tá tudo bem. Passa 1 hora, passa 2 horas, elas já até esqueceram o que estava acontecendo, o que elas estavam brigando, discutindo sobre isso. Quanto a isso, vocês podem ficar muito tranquilas, vocês não precisam se sentir péssimas por estar dando horários rígidos para suas crianças, que isso é muito tranquilizante para elas, é muito bom para elas dormir e saber que amanhã é um dia que ela vai ter que acordar, vai tomar banho, aí vai assistir o desenho, ou vai brincar, tal hora. Eu percebo que a Clara, ela fica muito mais tranquila durante a semana, que ela sabe exatamente o que vai acontecer, durante o final de semana. Quando hoje é sexta, ela já tem umas noções, hoje é sexta, amanhã é sábado, ela já fica ansiosa, porque ela não sabe bem o que vai acontecer, ela não sabe o que ela vai fazer de tarde, o que ela vai fazer de manhã, porque é variável, final de semana tem coisas variáveis, então isso deixa ela meio perdida, ansiosa. Eu percebo a diferença no comportamento dela. Uma coisa que me assustava muito, muito nesses vídeos de pais da educação positiva, que eu acredito que não tem a ver com a educação em si, talvez de uma forma errada que eles absorveram ali, mas que também virou meme, que era esse da criança se jogando no chão no shopping, se jogando em casa, berrando, fazendo birra ali, e o pai simplesmente do lado, esperando aquela criança se autorregular. Às vezes ele dava um abraço, às vezes não dava um abraço, e ficava ali esperando aquela criança se autorregular. Eu achava aquilo um sofrimento gigantesco para a criança e para o pai. Às vezes, só tirar do ambiente, levar para outro lugar, já muda o comportamento da criança. Agora, esperar que ela se autorregule, nossa, eu odiava ver eu odeio até hoje ver esses vídeos. Eu sei que não tem regras, né? Por tudo que a gente fala, vai dar um abraço, mas tem criança que não gosta de abraço. E quando ela tá com raiva, ela quer distância. Então, não vou ficar aqui do lado dela. As crianças que vão fazer esses escândalos, essas coisas, geralmente são crianças pequenas, que têm ali, o cérebro ainda tá em desenvolvimento, então elas têm essa dificuldade de autorregular. Tira aquela criança daquele local, leva para outro, tira da sala, leva para a cozinha, está no shopping, tira daquele espaço ali e leva para um outro, tira dali, que logo ela esquece o que está causando aquela irritação. E não bem tirar para que as pessoas estão olhando e tudo mais, não. É tirar do ambiente, para que eles já esqueçam, já vai vir uma outra imagem, já vai vir uma outra coisa, e elas vão esquecer o que estava causando aquela irritação, se jogar no chão, chorar. Não precisa de nenhuma regra, eu vou ficar aqui e esperar a minha criança melhorar. Vou sentar aqui do lado. Gente, não precisa. Tira essa criança daquele espaço, leva ela para outro, conversa com ela. Se ela não quiser ouvir, continua ali, anda, vai para um outro canto que ela vai se acalmar. Agora, deixar ela sozinha ali sofrendo por horas e horas e horas, eu acho isso um sofrimento gigante, sinceramente. Bom, eu espero que agora, né, que tudo a gente costuma ir muito para os opostos, né? Veio a explosão da educação positiva e agora está vendo o ódio à educação positiva. Quem vê esse vídeo, eu faço uma proposta. Eu acho que agora a gente precisa treinar nossas crianças a conviver em sociedade, a ter empatia pelo próximo, saber lidar com pessoas, conversar, ouvir. Eu acho que agora é hora de aprendermos a viver em sociedade. Assim como hoje em dia temos conhecimento bastante para respeitar os limites e as necessidades das nossas crianças, elas também têm que aprender a respeitar professores, pais, avós, tios, vizinhos, outros amigos. E olha, isso aqui não precisa ler livro nenhum. Crianças são máquinas de imitar. Elas copiam o nosso comportamento com as pessoas. Então, sempre observar como você está se comportando com as pessoas, está tratando as pessoas, está falando das pessoas, para entender por que a sua criança está com aquele comportamento. Olha, lembrando que vocês não precisam concordar comigo, inclusive, vou adorar saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo.